Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à quinta aula do módulo Configurações do nosso curso básico de Windows 11. Nessa aula vamos conhecer a categoria Aplicativos do novo painel de configurações do Windows. Você vai aprender a desinstalar programas e aplicativos, também impedir a instalação de programas baixados pelo navegador, o que de certa forma dá um pouco de limitação, mas ajuda a preservar o computador contra vírus. E também você vai aprender a definir aplicativos preferidos como padrão, habilitar ou desabilitar a inicialização de programas junto com o Windows. Só relembrando, caso você não tenha assistido às outras aulas desse módulo, você pode abrir o painel de configurações aqui pelo menu Iniciar, provavelmente ele vai estar fixo aqui na frente, ou em todos os aplicativos na letra C. Também dá para abrir ele clicando com o botão direito aqui no menu Iniciar Configurações. Aqui no painel de configurações, nessa categoria aplicativos, que é o que a gente vai abordar um pouco disso daqui hoje, a primeira subcategoria que a gente vai conhecer aqui dentro é essa aplicativos instalados. Aqui nessa parte dessa janela, a gente consegue visualizar uma lista de todos os programas e aplicativos que estão instalados na nossa máquina. Aqui em cima tem 3 opções de visualização dessa lista. Você pode escolher a que fica melhor para você usar. Eu, por enquanto, prefiro deixar a exibição como lista, que é o padrão mesmo. E aqui em cima também tem alguns filtros que você pode usar para encontrar algum aplicativo, que aí você pode filtrar ali. Para desinstalar um programa que foi instalado sem ser da loja do Windows, você vai no botão aqui que é o dos 3 pontinhos, aí clica em desinstalar, desinstalar de novo. Aí ele, dependendo das suas configurações ali de controle de conta de usuário, pode ser que ele mostre essa pergunta, se você quer mesmo permitir que o programa faça alterações no computador, nesse caso a desinstalação, né? Aí, se for isso mesmo que você quer fazer, você pode botar sim. E depois disso, vai começar a funcionar aqui, a rodar o desinstalador do programa, que no meu caso aqui de exemplo é o 7-zip. Nesse programa daqui, ele é bem simplesinho, então se eu clicar aqui em desinstalar, ele vai fazer o processo e já vai dar o concluído. Em outros programas, pode ser que você precise passar algumas opções, né? Avançar em algumas opções, então você tem que ver bem direitinho se ele tá, a informação que ele está te dando para não ter erro. Mas geralmente não tem segredo, né? É só avançar e até o fim. Marca as caixinhas lá, né, que você vê que precisa marcar ou deixa sem marcar. E uma outra coisa também que a gente pode notar nessa questão de desinstalação, por exemplo, tem programas que para funcionar eles precisam de pré-requisitos, como é o caso do AutoCAD, né? Quando você instala o AutoCAD, você não instala só o AutoCAD. Você instala alguns pré-requisitos dele para você poder usar. Então, se você tiver algum programa desse tipo, o ideal, em vez de desinstalar por aqui cada um desses requisitos ali do programa e o programa em si, é você procurar aqui no menu iniciar, em todos os aplicativos. Provavelmente ele vai ter uma pastinha, esse programa, né, vai ter uma pastinha, como tem aqui, por exemplo, do Ndesk. E dentro dessa pastinha vai ter a opção de desinstalação, como tem aqui, ó. Aí, nesse caso, fazendo por ali, o próprio desinstalador vai excluir não só o programa em si, mas também todos os pré-requisitos que ele instalou durante a instalação, né, que você fez antes. Nesse caso, por exemplo, do AutoCAD, seria melhor fazer por aqui, em vez de direto pelo painel aqui de configurações. Cada caso é um caso, né? Daí você tem que avaliar direitinho. Se você decidir fazer uma limpa no seu PC, tome cuidado para não desinstalar algum aplicativo, algum driver, algum programa do sistema. Se você não tiver certeza do que se trata, pegue o nome que aparece ali nessa lista
pesquise no Google, né, para ver do que é realmente o programa, se é algo que pode ser descartado sem problema nenhum, ou se ele faz parte de alguma outra coisa importante do seu computador, né? E na dúvida, se você não conseguir a informação correta, é melhor não remover. Cada programa geralmente vem com esses iconezinhos, né, do desenvolvedor. E às vezes pode ser que tenha instalado no computador, por exemplo, o driver da Realtek, que é o driver de áudio, se eu não me engano. O ícone dele, o desenho dele é um caranguejinho, se eu não me engano é isso dali. Aí a pessoa olha aquele desenho assim, meio fora de, né, meio estranho, e pensa que é alguma coisa de jogo ou um vírus, mas na verdade não é. Então por isso que eu digo, né? Se certifique direitinho do que se trata para você não remover e depois o seu computador ficar sem som ou sem alguma outra coisa funcionando. No caso de aplicativos que foram instalados pela loja do Windows, quando você clica aqui nos 3 pontinhos e bota desinstalar de novo, normalmente ele não abre nenhum desinstalador. Ele já começa a fazer a desinstalação, como aconteceu aqui, e sai do computador totalmente. Daí, se você fez ali por engano e precisa reinstalar o aplicativo, você tem que abrir a loja do Windows, pesquisar pelo nome do aplicativo e daí fazer a instalação de volta. Aqui em configurações avançadas dos aplicativos, você pode decidir a procedência dos programas que serão instalados no computador. Por exemplo, nessa opção aqui, escolher de onde baixar os aplicativos, tem a opção de qualquer lugar. Isso significa que não importa de como você consiga o instalador, ele sempre vai funcionar no seu computador, não vai ter nenhum impedimento, seja baixado do navegador, como eu te ensinei a fazer em alguns vídeos aqui do canal. Nessas duas opções aqui, ele até permite que você instale, mas ele sempre vai te avisar antes se tem ou não algum aplicativo comparável a esse, né, na loja do Windows, para ver se você quer escolher fazer a mudança ali. Ou se você colocar essa opção somente a Microsoft Store, que eles dizem que é o recomendável, o que vai acontecer? Se após aplicar essa configuração você baixar algum aplicativo do navegador, por exemplo, como eu fiz aqui, ó, esse executável aqui do Potplay, né, que é um reprodutor de mídia. Esse daqui eu baixei depois que eu apliquei ali a configuração. Se eu tento instalar ele, veja só o que acontece. Em vez de iniciar o instalador, como normalmente aconteceria naquela outra opção, aqui ele abriu essa janela com essa mensagem: o app que você está tentando instalar não é um app verificado pela Microsoft. Instalar somente apps da Store ajuda a proteger o computador e mantê-lo funcionando normalmente. Se a gente clicar nesse botão aqui, baixar apps da Store, ele vai abrir a loja do Windows. Então, como você pode ver, ele não permite a instalação do aplicativo que você baixou depois de ativar a configuração. Se por acaso você tem alguns instaladores já na sua máquina e depois você ativou essa configuração, como é o caso desse outro instalador aqui que eu baixei antes, se eu tento instalar ele, veja que ele não me impede disso, né? Então, aquela configuração lá funciona só para o que for baixado após a ativação, não o que já tem no computador. Voltando aqui na categoria aplicativos, essa subcategoria aplicativos padrão, é aqui dentro que você consegue definir os seus arquivos, os seus aplicativos preferidos como padrão. Por exemplo, a maioria das pessoas gosta de usar o Google Chrome como navegador padrão, mas o padrão do Windows é o Edge, não é o Chrome. Então, se você quer deixar o Chrome padrão, daí é só clicar nele aqui. No caso do Chrome, se a sua versão do Windows 11 ou do Windows 10 está atualizada, você consegue clicar nesse botão aqui, definir padrão, e ele vai já colocar as extensões mais comuns como padrão do Chrome, que é o caso aqui de páginas HTML e HTML.
Veja que outras opções aqui dentro que também funcionam no navegador não estão habilitadas para o Chrome. Se você tiver preferência delas também para o Chrome, aí você pode clicar aqui em cada extensão que você achar que precisa, né, manualmente, e definir aqui no Chrome. Dá 2 cliques aqui, escolhe ele e bota definir padrão. Daí ele muda também o padrãozinho. Repare que ele também alterou aqui nesse caso o HTTP e HTTPS, que são as páginas que a gente mais usa para acessar, né, quando está navegando. No caso do PotPlayer, que foi aquele reprodutor de mídia que a gente comentou antes, se eu quero deixar ele padrão e eu abro aqui ele, não tem nenhuma opção aqui em cima para colocar como no Chrome, né? Então, nesse caso, você vai precisar de um por um, os que não estão ainda linkados com o PotPlayer, ativar aqui como reprodutor padrão. Geralmente fica o Filmes e TV, ou o reprodutor de mídia do Windows, né? Esses reprodutores de mídia do Windows até funcionam com a maioria das extensões, não são todas que ele consegue ler, mas a maioria ele consegue. Só que o problema é que muitas vezes, na maioria das máquinas, ele abre muito lentamente e o PotPlayer abre um pouco mais rápido. E também tem outras vantagens que os reprodutores do Windows não têm. No meu caso, eu acabo colocando sempre o PotPlayer como padrão por causa disso. Tanto na questão de áudio como de vídeo, né? Aqui você consegue ver todas as extensões que ele poderia ler, né? Uma outra coisa que a gente vai ver ainda nessa categoria aplicativos é essa parte aqui de inicialização. Essas configurações de inicialização são as mesmas que a gente tem no gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas você pode abrir clicando com o botão direito num lugar vazio aqui na barra de ferramentas ou aqui no menu iniciar. Gerenciador de tarefas, o gerenciador de tarefas. Lembrando que para ele aparecer aqui, clicando com o botão direito aqui no lugar vazio, você precisa ter a versão mais recente do seu Windows 11, senão ele não aparece. Em versões mais antigas ele não mostra, né, essa opção. Essa janelinha aqui é do gerenciador de tarefas. A única coisa que eu vou te mostrar aqui agora, por exemplo, ó, se você clica nesse botãozinho aqui de menu, ele expande a categoria aqui para você conseguir enxergar melhor, né, o que cada coisa significa. E aqui nessa categoria aplicativos de inicialização, você consegue definir qual dos aplicativos da sua máquina ficam habilitados para iniciar junto com o Windows ou não. Por exemplo, veja que aqui tem o OneDrive, o OneNote e por aí vai, né? Se você quer desabilitar a inicialização de um aplicativo, você pode clicar com o botão direito em desabilitar. Ó, ele já marca aqui desabilitado. E aqui embaixo não, aqui do lado, ele mostra o impacto na inicialização. Se ele vai dar um alto impacto, ou seja, se ele vai consumir mais recursos da máquina quando a máquina estiver iniciando, ou se ele não causa tanto impacto assim. Quanto maior for o impacto que o aplicativo tem na inicialização ali, dependendo se a sua máquina for um pouquinho mais lenta, ele pode deixar a inicialização ainda mais lenta. O computador, por exemplo, abre, mostra ali a área de trabalho, mas ele demora um pouquinho para responder. Ele primeiro vai ter que carregar todos os atalhos que tem aqui na barra de tarefas, os ícones, né, os programas. Aí ele vai começar a abrir os programas que estão marcados para inicializar junto com o Windows. E depois que ele terminar esse processo, aí é que ele vai começar a responder os seus comandos de abrir algum programa, um navegador e assim por diante. Para habilitar algum programa aqui na inicialização, é só fazer o mesmo processo, né? Clicar com o botão direito e botar habilitar. A mesma coisa seria aqui pelo painel de configurações. O que você quer habilitar, você liga aqui, né, nessa chavezinha ou deixa desligado para desativar. Teoricamente é para ter a mesma lista de programas que tem lá, ter aqui também. Se acontecer de você desabilitar a inicialização de algum programa,
tanto por essa janela de configurações como pelo gerenciador de tarefas, e mesmo assim o programa continuar inicializando junto com o Windows, então talvez você precise fazer essa desativação, essa desabilitação no próprio programa, como era o caso antes do OneDrive. A gente desabilitava ali no gerenciador de tarefas, mas ele não respeitava esse comando. Aí tinha que fazer dentro do aplicativo para poder dar certo. Se você fizer essa configuração no gerenciador de tarefas ou no painel de configurações, fizer dentro do aplicativo e mesmo assim não funcionar, então das duas uma. Ou o aplicativo tem algum erro e talvez esse erro seja reparado se você desinstalar o aplicativo, o programa, né? Reiniciar o computador e refazer a instalação, ou pode ser que tenha algum erro no seu Windows também. No caso de erro do Windows, seria ideal formatar o computador, fazer uma formatação do zero para poder reparar aquilo dali. Provavelmente não vai ser só esse problema que vai estar acontecendo no seu computador, né? Pode ser que ele também tenha outros bugs ali, então por isso que a formatação seria o ideal. Nessa categoria aplicativos eu separei algumas informações aqui que eu julgo ser mais básicas e necessárias para alguém que está começando a aprender a mexer no computador. Por isso que a gente não abordou tudo que está aqui, né? Mas só o necessário mesmo. Na próxima aula a gente vai continuar ainda nesse módulo e vamos abordar um pouco dessa categoria contas. A gente vai conhecer um pouquinho dessa parte aqui para saber manipular, né, a conta do Windows e fazer algumas outras modificações. Espero você na próxima aula. Se você achar que esse vídeo foi útil para você ou para alguém que você conhece, clica no botão gostei aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e comente aqui embaixo se essas informações te ajudaram ou ajudaram alguém que você conhece. A gente se vê na próxima aula. Até mais!